temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Amém? Vamos colocar de pé, vamos para que a gente possa falando, para dar início a esse culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez reunidos no nome de Jesus, para estudarmos, Senhor Deus, a tua santa palavra. Papai querido, que o Senhor venha aceitar, Senhor Deus, esse culto que viemos oferecer ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, receber no céu, Deus, todo o louvor e adoração que aqui viemos render ao Senhor. Que o teu Espírito Santo seja sobre nós, Senhor Deus, para nos ensinar a tua palavra. Que o Senhor venha usar, Senhor Deus, o professor dessa noite, para nos instruir, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, com a ajuda do teu Espírito Santo, guardar a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Que nós possamos também, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, viver a tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar esse culto, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão que já chegou, que o Senhor traga em paz e em segurança aqueles que estão a caminho, que o Senhor visite aqueles, Senhor Deus, que não poderão vir, que a tua graça seja derramada sobre a vida dos teus servos. Em especial, peço pelo meu esposo, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Papai, fica conosco nesta noite, nos ensina a tua palavra, Senhor Deus, e receba toda a adoração, porque tudo é para a honra e para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar um hino, depois o irmão Arildo louvar outro, irmão Arildo. 409. Hino 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está
sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Uma coisa é fato, né, irmãos? Tem horas no meio da caminhada que a gente sente sim uma canseira, né? Mas a nossa força vem do Senhor, e às vezes é depois de um culto, às vezes é depois de uma adoração ao Senhor na nossa casa, às vezes é depois de uma oração, e as forças do Senhor vêm sobre nós de novo, são renovadas, e aí a gente caminha, como dizia um pastor que eu tive, mais umas léguas na presença do Senhor, e assim vai, né? E bem, né, nós estamos longe disso, né? Estamos assim, isso pode acontecer conosco, né? De muitas vezes voltar a sentir a canseira, mas o Senhor vem de novo e nos renova de novo, e glória a Deus por isso, né? A nossa força vem do Senhor, e é isso que nos ajuda a caminhar até no céu chegar. Irmão Arildo, depois do irmão Arildo, o pastor já está com a oportunidade, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de eu estar louvando lindo aqui junto à igreja, vou deixar um versículo que se encontra no livro de Salmo 46, versículo 1, capítulo 46, versículo 1. Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempo de aflição. Então, os irmãos fiquem com esse versículo para meditação nessa noite, que Deus, Ele é a nossa força, né, irmãos? Às vezes nós sentimos fraco, mas se pedirmos a Deus, Ele nos fortalece e nos dá vitória. Amém? Então, os irmãos fiquem aí com esse versículo do Salmo. Quero estar louvando junto com a igreja, 526.
Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leito tão cruento, que no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não voltaste, meu filho amado, por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu montando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. As palmas louvam o Senhor Jesus. É assim que eu agradeço por nós. Cumprimentos, irmãos, da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo, Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Glórias a Deus, amém? Diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, nos conceda a tua graça e misericórdia nessa noite. Estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. E é o teu Santo Espírito que nos capacita, é Ele que nos orienta, Ele que nos dá sabedoria. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, que nos instrua, nos alimente com o pão vivo do céu. Que seja uma palavra, que seja um ensino, que nós consigamos aplicar no nosso dia a dia, que seja algo proveitoso, ó Pai amado, eterno e rico, para que nós continuemos fiéis e leais ao Senhor, buscando sempre conhecer a tua vontade e o teu querer para nossas vidas. É o que eu oro, pedindo. E pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse estudo surgiu, me deu a inspiração de trazer ele, depois de uma conversa que eu tive alguns tempos atrás com um irmão. Não é algo que vou me aprofundar em muitas coisas, nem vamos ver tantos versículos assim, mas é algo que assim, faz parte do nosso cotidiano e que pode nos ajudar. Porque tem coisa que é do nosso dia a dia que a gente às vezes se acostuma a, vamos dizer, conduzir daquela maneira, que às vezes não imagina que algum irmão às vezes tem alguma dúvida em relação àquilo, ou que faz algo às vezes sem sabedoria em relação a alguns assuntos, alguns aspectos. Eu quero falar hoje justamente da nossa vida cotidiana cristã, como ser cristão nos dias atuais, que a gente vê que a situação do mundo está cada dia melhor ou cada dia mais complicada? Mais complicada. A Bíblia está se cumprindo, os homens estão se tornando cada vez mais amantes de si mesmos, está crescendo a iniquidade, está crescendo tanta coisa ruim, o amor do povo está se esfriando, e a gente vê que as coisas estão se complicando cada vez mais. E como que deve ser a nossa conduta, a nossa postura como cristãos no nosso dia a dia, com as pessoas que trabalham conosco, com os locais que a gente frequenta, como que a gente deve proceder, como que a gente deve ser como cristãos
qual que é o nosso papel, como que a gente deve se portar nesses ambientes para glorificar o nome do Senhor. A gente leu aqui que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não serve para salgar, para nada mais serve. E a luz não se esconde debaixo da cama, mas antes coloca no local que ela brilhe. Então diz que para nós deixarmos que a luz que está em nós brilhe, para que o povo que está aí fora veja, né, a boa obra que Deus faz em nossa vida. Mas como realizar isso em dias atuais? Como fazer isso nos dias de hoje? Né? Como que Eduardo tem que estar no serviço dele para fazer isso? Como que a irmã Valdéria tem que se portar no trabalho dela para executar isso? Irmão Arinho fazendo as entregas no dia a dia, irmão Wilson, pastor Juliano. Como que a gente faz para proceder no dia a dia? Como que a gente lida com as pessoas? Como que a gente toca o nosso dia a dia para exaltar e glorificar o nome do Senhor? Já pensou nisso alguma vez? Já teve essa preocupação alguma vez na sua vida? Será que o jeito que eu estou vivendo é correto, é assim mesmo? Ou será que tem alguma coisa que eu poderia estar fazendo diferente? Alguém já pensou a respeito disso uma vez? Pode falar, hoje não tem muita leitura. Pode falar. A gente... Religião, o tempo todo, né? E tenta desviar isso da maneira. Se eu não tiver calmo, se eu não for mais nervoso do que o outro, eu vou ficar metendo uma confusão e não adianta. Não tem que ser nele. E os demais, problema do dia. Mas a convivência com as pessoas que trabalham, você trabalha com pessoas cristãs ou não? Não. Só aí, todo mundo. A maioria. Você conversa com eles, você tem amizade com eles. Eu converso assim, o tempo, eu fico pouco tempo, já acabei de sair. Mas o pouquinho de tempo que eu tenho, eu falo de Deus, eu converso com Deus, mas o tempo eu chegar e pegar e sair de vários caminhos. Sim. Cada um tem que pegar a sua forma e sair do outro, senão não fica parando o outro que é meio tempo. Como vocês acham que deve ser o nosso convívio com as pessoas que não são crentes? Deve conversar com elas, deve ter contato, se alimentar, conversar. Nós não conversarmos com ele, consideramos a luz do quarto também. E se eu não fizer diferença, eu não sou salvo. Glória a Deus. Vamos ler alguns textos que às vezes pode dar uma dupla interpretação. Salmo número 1, a partir do versículo 1. Tem muita gente que vê isso aqui e às vezes interpreta de maneira. Se conversa aí na família dele, tem uma festinha lá, conversar, essa criança bem perdida. Mas aí, às vezes você misericórdia, no início, no princípio da caminhada, a gente pensa que você está tão santo, você não pode estudar nele. E na verdade é bom estudar mesmo, porque senão não vai ficar igual. Pois é. O pastor falou de mim, o pastor perguntou dele. Às vezes o pessoal não está criticando ele porque ele não fala nada, ele não veio o pessoal ali. Pois é. Não fica falando que você está errado nisso, está errado aqui. Salmo de número 1, pode ler o versículo 1 e o 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Glória a Deus. Vocês já viram, às vezes até a gente já teve essa postura, né? Não, porque agora eu sou crente. Não, nem no bom dia. Para quem não é orgulhoso. Ou está ali no trabalho lá, tem aquela turminha lá, que eu costumava almoçar com ele, mas agora eu virei crente,
E tinha por exemplo, lá, tinha uns 7 irmãos lá, uns 7 pessoas. A maioria, uns 4 deles, afastados da igreja. Tinha esse presidente lá que é um cidadão abençoado dos outros. Era abençoado. Rapaz do céu, mas ele vivia nessa situação de jogador abençoado. Ele falava assim: não, você não vê esse povo, eu sou preso, não sei o que, e tal. E aí, eu senti no coração que falei assim: eu vou passar aqui, o pessoal começou a campanha de oração. Às 10 horas da noite, se quiser orar, no quarto de oração. E eles começaram a orar, lá junto. Aí, a mulher que estava trabalhando era uma escola que ficava um pouquinho afastada da pregação, onde a gente ficava, lá era como assim, de meio mato, sabe? Aí eu falei, eu trouxe um propósito lá na escola, vou orar. E o menino falou, também. E começaram a orar. E um dos meninos que estava afastado, chegando na oração, e esse mesmo me e chegando na oração, esse mesmo me foi eu mesmo, assim, eles estão perdendo tempo, vocês, porque todo mundo oração, você vê a tristeza do coração deles, eles falam, seu pastor, não é irmão, né? Irmãos que não estão ouvindo oração nossa, no llanto, falando que não deu ouvido. Tem base, vamos dizer, a gente falou isso aí, tem base agora mesmo. Mas aí que entra a questão, a pessoa não entende assim, não está aprofundada a palavra, e eu vou usar uma palavra que talvez não seria essa, mas nem ignorância. A pessoa acaba achando que é do jeito dela, fazendo do jeito dela, e excluindo as pessoas do caminho. Exatamente. Acontece muito. Se a gente for observar, pensar, olha como ele começa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Né? E não casava com ele. A tua mente não pode ser controlada pelas ideias deles. O caminho, as ideias, aquilo que eles defendem, não deve ser o que procura o seu coração. Você quer uma direção, quero saber como executar alguma coisa, aí vou lá dentro do livro e o caminho que ele está falando, aí a direção, o conselho que ele está dando é ruim. Então eu não vou seguir o conselho que ele vai me dar. Aí continua dizendo, nem fica no caminho dos pecadores, ou seja, não segue mesmo no caminho de pecado. E nem se assenta na roda dos pensadores. Sentar na roda aqui é concordar com as ideias e fazer uma lá. Então está falando de seu posicionamento em relação a ele. Não que você não possa ter contato com as pessoas, mas a questão é, você está influenciando ou você está influenciado? E aí que está o ponto. Porque quando eu me assento, quando eu vou no conselho, eu estou sendo influenciado por eles. Isso aqui fala, não faça isso. Mas se você está ali sendo a diferença, glória a Deus. Não tem porque você deixar. Então, aqui esse salmo está falando sobre disso. As ideias dele, os comportamentos dele. Você está imitando isso? Você está ficando igual a eles? Não, estou ficando igualzinho. Então, realmente, é melhor você se afastar do plano. Às vezes, no começo da terra, é interessante a pessoa não ficar muito próxima, porque senão não consegue ver a frente. Mas depois que a minha tinha, não significa não, que uma pessoa lá no trabalho que minha frente, então eu não vou conversar com ela que está na frente. Não vou sentar com eles porque eles estão na frente. Não, pelo contrário. Você tem que estar. O aqui de não seguir os conselhos, não estar, justamente isso. Você está sendo influenciado por eles? Ou você está se deixando influenciado? O pastor estava lá, o pastor estava me influenciando. Não estava lá, agora assim, ele tomava e falou, pastor, prepara ele. Ele não vai beber um na frente. Pastor, aí entra a questão que Paulo disse, e Paulo escreveu dizendo, é necessário passar de tudo para ganhar o mundo. Mas não ter a atitude dele. É verdade? A questão é que eu vou voltar a acontecer. A gente busca situação, pode você ter pessoas que você às vezes vai pensar assim, mas quem você não vai pensar não? É você Deus, uma mente com Deus, e você saber que você está servindo a palavra. Porque aquela pessoa pode converter. Aquela pessoa que está sendo auxiliada da palavra pode converter. Se fosse levar nesse pé aí de não me envolvo, não envolvo, como é que vai ganhar essa zona? Vamos lá no 1 Coríntios, capítulo 5.
Mas tem realmente um ponto que Paulo fala que não precisa entrar no meia-noite, não. Já vamos entender. Qual que é esse? Tem uns que realmente a Bíblia aconselha, você fala, cai fora desses aí. 1 Coríntios 5, 9. Vou encontrar fazer. Já por carta dos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então Paulo assim, ó, esses aí você não vai pelo caminho dele, não. Não você associei. Agora leu 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desunidos, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Vou perguntar, peraí, não é para associar, não é que eu estou falando com as pessoas que são do mundo e praticam essas coisas. Não é deles que eu estou falando, não é para você ter contato nenhum com eles. Porque senão seria necessário tirar você do mundo. Não tem como. O 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedor, ou roubador, ou tal, nem ainda tomais. Então está falando, então, peraí, não é que você pode se associar com as pessoas que bebem, que adulteram, que praticam uma habilidade do mundo. Não é aquele que fala que é irmão, que arrota as amizades, mas faz tudo isso aí. Que às vezes está lá, ó, descendo a lei do povo, mas na hora dele, ele faz pior. Então, falando assim, aqueles que se dizem irmão, que praticam essas coisas, foge. Por quê? Porque aí é um risco, porque aquela pessoa que às vezes está ali, diz que é crente, diz que está com você, esse aí para contaminar o povo. Eu almoço na casa da minha mãe. Aí são católicos fanáticos. Aí minha irmã estava vendo, não sei se vocês estão, sei lá, dentro do celular, né? Falando com o pastor lá em Santa Catarina, nada. A mulher dele tinha descobrido a morte dele. É o caso, cara. Está falando, a pessoa está na igreja e está fazendo um dedo. Paulo está falando isso aqui porque olha o que está acontecendo em meio de Corinto. A gente for ler no começo do capítulo, vai falar assim, deixa eu pôr meu conhecimento, que tem casos aí de vocês que mesmo um homem, que um homem está deitando com a mulher do seu pai. E vocês não fazem nada a respeito disso. Eu, mesmo ausente, já condenei essa pessoa. Tira ela do meio de vocês. Não permitam esse tipo de coisa. Como que vocês condenam a pessoa fazendo essas coisas e estão achando como se fosse normal? Não. Ele está falando, os de fora, Deus te dará. Mas os de dentro, a gente tem que cuidar. Então, aqueles que estão fora, tira ela do meio de vocês, para que Deus julgue essa pessoa, já que vocês não querem fazer nada a respeito. Então, com esse tipo de pessoas, não associe. Por quê? Porque senão você vai começar a olhar para mim, o irmão faz, eu vou fazer também. Porque ele faz lá, ele está na igreja, eu posso fazer também. Por isso que para aquele que se diz irmão, que está praticando essas coisas, afasta. Porque ele vai contaminar todos os outros. Mas pessoas que estão lá fora, você deve influenciá-las. Não tem como você não vou conversar, não vou cumprimentar, não vou aproximar de ninguém aqui que comete pecado nenhum das coisas que estão lá fora, que são idólatras ou que estão no caminho errado. Você sai de novo. Você tem que levar você para cima, você morre. Então, a nossa atitude como cristãos é a pessoa não quer. Se diz que está na igreja, mas você vê que a pessoa não quer nada com Cristo. Não quer saber de mudança, não quer saber de nada. É aquela batatinha ali que quer contaminar todo mundo. Pode ser cidadão mesmo. Pastor Marcos, tem situação também, e eu já vi isso. Um determinado lugar que eu estava servindo ao Senhor, tinha acabado a oração, já discordando, e eles não me embora. Aquele grupo de irmãs, e essa irmã é uma delas, essa pessoa é uma delas. Mas às vezes ela está
Então, muitas das vezes, o ímpio, assim, o sentar falando desse escarnecedor, não é só o ímpio. E às vezes uma conversa que deve ser falada dentro da igreja. Às vezes aquela conversinha, mas você viu o irmão falando? Não dá o que estudando. Você já é creche, já é bonito, usando aquele que está vigiando. Não vai condenar essa pessoa também, não. Ora por ela, porque nosso papel, como diz o pastor Paulo, também diz que para servir Jesus. Nós não precisamos ajudar o real, não, porque ele é o cara que tem o papel dele, né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, né? Mas achamos situação para ajudar alguém a acertar, amém. Se não der lugar para você acertar, hoje você não ouvir, não participar do que você precisa. Principalmente crente, que a gente conhece a palavra, corretíssimo, não, isso aí, né? E as coisas, vamos falar da oração. Mas as pessoas do mundo, por exemplo, a gente sabe, quando você está conversando com pessoas, você pode estar às vezes na roda de pessoas ali, quando foge. Até o momento, às vezes, a gente está conversando, tem nada para falar, não tem problema. Mas chega um momento que a culpa agora já foi para um caminho que não deve continuar. Então você fala assim, vou ali, calma, vai se afasta, tudo bem. Ou se quiser mostrar alguma coisa para você, aconteceu comigo. Uma vez estava no trabalho, o pessoal estava conversando lá, né? Na hora depois do almoço, banheiro é comum, assim, todo mundo vai para escovar o dente. Aí estava escovando o dente, aí eles começaram a conversar, daqui a pouco surgiu um assunto no meio de coisa, e o rapaz queria montar um vídeo decente. Aí mostrou para outro, antes de chegar, ele falou assim, não, Mário não pode, porque o Mário não gosta dessas coisas. Assim, não, realmente, já me conhece, sabe que esse tipo de coisa, para mim já não dá. Porque eu converso com eles, com coisas, mas coisas decentes para mim já não mostra. Por quê? Porque eu converso com eles sem amizade, mas eu sempre me posiciono. Falo assim, olha, até aqui eu vou. Daqui para frente, você sabe que para mim não mostra. Ah, vocês querem continuar aí? Ok, mas não me envolva. E a pessoa compreende coisa que algumas depois até compreende. Mas enquanto não é, não é para eu chegar e falar assim, não, mas você está fazendo errado isso aí? O que é isso? Vai para o inferno. Porque para isso é normal, né? Para isso é normal. E não adianta, igual o pastor Bob falou, se o Espírito Santo convencer, não vai ser. Posso pegar um porrete e não vai adiantar. Né? É bem interessante que esses dias um irmão mandou um vídeo para mim que aconteceu hoje lá no Rio de Janeiro, uma comunidade, que chegou o traficante lá e falou assim, e estava lá o pessoal que era do paisano lá, e quebrou tudo dele, contou destruir, mas eu já falei que aqui não pode, que aqui só pode Jesus, não sei o que, não sei o que. O irmão mandou o vídeo para mim e falou assim, tem que ser desse jeito, é correto? Eu falei assim, não. Fala a verdade, se alguém chega aqui falando que a religião dele é certa, a sua está errada, quebrando as cadeiras, querendo bater na gente, você vai acreditar que aquilo lá é correto, vai conseguir aquilo? Por que a gente, como cristão, vai aceitar que seja onde for, vai aceitar, vai ter que quiser, ela tem direito de ir lá na vontade, de querer quebrar, de querer brigar, de querer bater, de ninguém. Isso vai convencer alguém? Não vai. Às vezes é a mesma coisa, nós, quando estamos conversando com alguém muito na frente, a nossa postura não é física, mas pelas palavras, a gente não pode ver isso. Está batendo, está quebrando, está xingando, está falando de si, está querendo que a pessoa é querer colocar a verdade lá abaixo. E é assim que a gente ganha? É assim que vence? Não é. Aí a gente vem com os conceitos de Paulo. Capítulo 9. 1 Coríntios mesmo. Capítulo 9, a partir do versículo 20 até o 22. Pode ler aqui, então. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém,
a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tenho encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todos o possível para salvar alguns. É o conceito de Paulo. Quando eu estava com os judeus, eu não cheguei lá dizendo assim, não, que é o judaísmo está tudo errado, vocês têm que seguir esse caminho aqui, está tudo errado. Assim, eu cheguei de maneira calma, como se eu fosse encontrando alguns pontos em comuns com eles também, para que na primeira oportunidade eu pudesse pegar eles. Quando aqueles que estavam sem lei, eu não cheguei para eles pegando a lei, dizendo que a partir de hoje eles tinham que se circuncidar, tinham que mudar totalmente as suas vidas e deixar de ser quem eram. Não. Procurei ter um ponto comum com eles também. E na primeira oportunidade, preguei a Cristo aos fracos, da mesma maneira. Não cheguei dizendo, você é fraco, você caiu de novo, você pegando aí. Não. Cheguei, enquanto tive a oportunidade, preguei a Cristo para eles. Deixa eu perguntar uma coisa. A maioria de nós, às vezes, a família não é cristã, mas não mais convido para uma festa. Fala, vem, vai ter a festa aqui, vem aqui. Qual que é a sua festa? Você vai? Você participa? Ou não? Às vezes está lá na sua empresa, de repente vai ter uma confraternização, e vai se reunir no espetinho, em algum lugar lá, e te convidam para ir. No caso, a família nem como, como se diz, chega no Natal, a família não tem como ir. Porque você vai ir lá no cair de pau. Quando você vira um crente, você não quer. Mas pela sua fala, irmão, parece que você diz assim, não tem como ir, mas eu não queria. Por mim, eu não ia. Porque chega lá, vai a falta de bebida, essas coisas, né? Normal. O mundo vai ter isso mesmo. Vamos lá. Valdo, vai lá, eles estão bebendo, mas eu não bebo. Eu não fico também falando assim, né, você está bebendo. Como que foi essa conversa que eu falei que surgiu com o irmão? Justamente por isso. Que ele falou assim, o que acontece que a minha esposa, às vezes, chega no final do ano, por exemplo, tem confraternização da empresa, eles vão num espetinho lá, eu vou, mas não converso com ninguém, fico de cara fechado, misericórdia. Não é assim. Não é assim que você deveria proceder, né? Muito pelo contrário. Eles estão conversando, conversa normal, saudável, conversa também. Né? Mostra que você é diferente. Então, você não deve fazer isso, não tem na vida para Jesus, não precisa ensinar. E glória a Deus. Não precisa ficar de cara fechada, não precisa ficar bravo, não precisa ficar brigando. Aí falou, glória a Deus, eu não sabia disso. Vamos ler em 1 Coríntios ainda, capítulo 10 agora. Capítulo 10, versículo, glória a Deus. Lê por enquanto. Versículo 27. E se algum dos infiéis nos convidar e quiser dizer, comer de tudo o que puser diante de nós, sem nada perguntar, por causa da consciência. A minha versão diz assim, se algum descrente vos convidar para uma festa e você quiser ir, vai. Tudo que colocar diante de você, come, sem se preocupar. E aqui está falando de uma festa idólatra. Se a gente for ver, está falando assim, olha o 28. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra do Senhor e toda a sua plenitude. 29. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, por isso que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência
Paulo está falando assim, ó, alguém que não é crente, chamou você para uma festa, se você quiser ir, pode ir. Tudo que colocar diante de você, você comer, não se preocupe. Mas se alguém chegar para você e falar assim, isso aí foi consagrado a Deus, então não toca. Por quê? Por causa da consciência. Mas a minha, não é o outro. Porque o outro vai pensar, mesmo coisas consagradas a Deus. Você sabe que o livro não é nada, que aquilo lá não é nada, que a terra é de Deus, tudo é de Deus. Mas a consciência do outro é fraca. Isso pode ser pedra de propício para ele. Então, por causa da consciência dele, você não come aquilo. Isso está falando de uma festa de algum lugar, que a pessoa foi lá, a pessoa fez a engorda, te convidou para ir na casa, na festa, você falou assim, ok. E alguém falar que não, isso é consagrado. Mas se você, igual eu falei, os versículos antes está dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que te convém e o que não te convém, o filtro é como aquilo te impacta. Estar naquele ambiente vai fazer você sentir saudade do velho homem? Querer voltar atrás? Não te convém. Estar naquele ambiente, você sabe que você está lá, mas aquilo não te interfere em nada, você está sendo luz naquele lugar, vai ser sal da terra ali, não você vai ficar contando, vai pesar, mas às vezes a pessoa vai dar muito mais valor e chegar e falar assim, rapaz, você vê, convidei o irmão Cristo no meu aniversário, e ele mesmo dizendo que a gente veio aqui, deu um abraço, conversou comigo, está todo mundo bem, olha, eu fiquei tão feliz que ele veio, mesmo que você não crente, que às vezes ele fala assim, não vamos nunca, tem bebida lá, tem coisa lá, não vou de jeito nenhum. Você vê muito mais de pessoas assim, que às vezes querem que você passar. Mas se aquele ambiente te impacta, então opa, eu não vou ir. Eu vou lá, eu fico enrolado, então não posso, porque a minha consciência não está preparada para aquilo. Mas se eu sei que se eu estar naquele local, se eu estar com aquelas pessoas, não serão elas que me influenciarão, mas eu sei que a minha presença lá vai fazer a diferença, glória a Deus. Eu posso estar nesse ambiente. Eu posso estar nesse lugar. Mesmo que aquela hora eu não vou utilizar essa minha empresa. Você está sentado lá, conversando com aquelas pessoas. Você sabe que foi aquele momento, você esteve lá, permitiu-se conhecer um pouco mais aquelas pessoas e saiu do lado, não tinha que foi nada. Tudo bem. Mas não saiu para ser o pastor. Saiu uma movimento lá, fique com vontade, coisa assim. Pode daí. Você não está pronto para isso. Por exemplo, houve um comportamento aqui em determinado local, a forma que era o comportamento que a gente estava sendo uma pregação até uma pessoa. A pessoa já viu muitas pessoas no chão, lá no igreja. É diferente. Mas tem gente que tem, parece que tem um manual da acusação já na boca dele. Não é nem o ele já vai já fazer o papel dele. Aí chega lá, começa a acusar, começa a contar, chegou no inferno, porque eles estão aí. E aí acabou. Aí agora você vai lá, você é uma pessoa agradável. Claro que você não vai participar daquilo que às vezes a pessoa está fazendo. Porque aí eu passo uma pergunta, né? Assim, a nós, irmão. Você vai trabalhar numa empresa, você sabe que a pessoa bebe, você sabe que a pessoa fuma, você tem que falar com ela. É verdade? Então, vamos supor assim, você vai num ambiente, se for falar a família ou uma confraternização, você chega lá, você tem uma postura que aquela pessoa olha e sente vontade de servir a Deus do jeito que você serve. E aquilo ali acaba traindo a pessoa que se converte. Mas vai ver que É tão claro que vai ver que tem gente que é crente, por ser crente, se a pessoa for católica não está no casamento, não vai. Pensa bem. E qual o problema de ir lá e participar da outra pessoa? Não tem que carinho que eu tenho por você, consideração que eu tenho por você. Né? Que você está fazendo um casamento diferente. Eu não estou aqui para exaltar a missão, nem nada. Estou aqui por causa da pessoa. A pessoa deixa ele participar e fica realmente ela quer mais. Como é que você crente? A pessoa me conversa com ninguém mais na vida dela. Os amigos do trabalho dela passou todo mundo. Lugar nenhum ela vai. Não vai nem no tempo casamento da outra pessoa, que para eles é algo sagrado, é uma coisa de Deus, a pessoa não vai também. Aí quando você quer dizer? mas a minha menina, quando casou na igreja
evangelho. Assim, não, vai não, o primeiro evangelho é horrível. Começou primeiro. E os católicos é uma coisa. Exatamente. Vem, respeita, Respeitar, não teve nada de. aí para mim ignora o que respeitar. Vocês são ignorantes muito grandes. Muito grave, né? Só uma falta de cuidado. Às vezes vai aí, muitas vezes, o católico não vai pegar e falar, não vou ficar falhando. Vocês estão teve essa discriminação. Ele fala, às vezes tem esse preconceito do nosso lado, mas do lado de lá não tem. E Paulo está ensinando muitas vezes diferente. Você não, você deveria estar aproveitando a oportunidade para fazer diferença no meio. Você está se afastando, está passando todo mundo de você. É aquilo. A pessoa olha para você e você vem com você. A gente não quer. Aí você fala que a pessoa não faz mais nada, não pode nem correr na rua, não pode mais. Como é que vai ganhar algo desse jeito? Ganha. Você perde, você passa. Então, nós somos chamados para fazer diferença. Para encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 18. Muito importante esse versículo e muitos ignoram. Capítulo 12, versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Agora, porque eu vejo gente, nós brigo com toda a minha família, por viver em paz. Porque eu vejo gente, vou tirar a posse para todo mundo no trabalho, por viver em paz. Não, a minha postura tem que ser diferente. Mas, não é diferente só dentro da igreja. Sim. E perguntaram uma vez, no caso a gente não tem batismo de criança. E quando é o batismo? Alguém te convida para o batismo de criança. Você que está aí por consideração a pessoa, não tem problema nenhum. Ah, que coisa que você faz aqui, a pessoa está aqui. Ok, mas ele vai perguntar para você, mas você está aqui, mas por que você batiza para criança? A gente batiza porque é uma batismo. Sinal de arrependimento dos pecados. É criança sem pecado. Não é o que vai matar, não é? É pecado, apesar de ter que é. E não diz é pecado, falta isso também. A questão, eu acho que a pergunta que eu fiz, o senhor respondeu. Eu fiz uma pergunta, assim, muito importante, porque às vezes surge uma dúvida na cabeça das pessoas em relação a isso. A questão do ser em consideração não tem problema. Você só não vai ser conivente com o ato, porque você sabe que isso ali é uma questão conivente em sentido. Presta atenção para talvez entender. De repente, eles falam assim, ô, Douglas, como é que você vai ter uma trilha? Vai entender? Você está entendendo? É nesse sentido. Até mesmo porque o aparelhamento é algo relacionado. É algo que você está com ele naquela discussão. Até nas igrejas evangélicas ficam tranquilos. Não, aí a questão assim, a questão da consideração dele. Não é questão de batismo. Eu já vi isso aí, a questão da apresentação da criança. Quando eles vêm fazer a apresentação da criança, eles trazem uma pessoa para falar assim, esse aqui vai ser entre aspas, não tem, né? O de consideração. Mas não é um jeito De copiar. copiar, por exemplo. E daí me chamam de madrinha, eu já fiz isso, evangelho. Chamam de madrinha, padrinho. Gente, mas. Você sabe quando surgiu isso? Ser padrinho, madrinho, qual que é o símbolo disso? Por que existe isso? Ser padrinho, ser madrinho? Quando surgiu isso, era o seguinte: se aconteceu alguma coisa, os pais, o padrinho, a madrinha, tinha que assumir agora a criança, para cuidar da criança. Então, alguém fala assim: alguém que eu confio, ao ponto de que se eu faltar, essa pessoa possa criar um filho. Então, assim, aqui na igreja, por exemplo. Aí, você entra numa questão de costume. Por exemplo, vai aqui, a pessoa como se fosse madrinha. Então, se os pais faltarem, a pessoa que deve cuidar dessa criança é
Eu fui para os padrinhos. Oi? Na hora do batismo ali, agora já tem alguém que nasceu como padrinho de apresentação. Sim. Eu acho que eu tenho uma trilha, mas eu tenho uma apresentação. A minha apresentação lá na frente, que eu tenho abençoado, que eu vejo Jesus já vai com agora. Só Deus. A melhor padrinha que eu tive. Agora aproveitando isso, a gente conhece. Eu tenho pessoas que foram padrinhos e madrinhas de consideração quando era católico, mais do que o presidente, ou quando tinha que respeitar essas pessoas, mas aproveitando o gancho, e como você encontra essas pessoas, você tem eventos de como fazer isso? Eu não sei porque meu pai não ensinou que a gente tinha que pensar e eles tinham que ensinar os meios de vida, a gente chegar lá. Se algum tempo que meu pai chegar lá no desvio para ele, os pais ensinam de dança. Então, mas você acha que essa questão da bênção pode ou não pode? É correto? Não é? Pode, para mim, Mas, pode. eu penso que não tem nada assim, eu mesmo. Não estudei nada em relação a essa questão aí. Só quando a gente vai ver assim, vamos lá atrás. Vamos lá atrás, eu não sei se vai fugir um pouco, mas vamos lá atrás do Antigo Testamento, a gente vai ver que tinha a bênção do progenitor. Aí o pai abençoava, na primeira morte, eles tinham essa questão. Olha Jacó lá, na questão da bênção. Mas vamos agora um pouquinho mais para a coisa, a questão dos avós, né? Tinha aquele tempo que a própria costume dos filhos, mais agora, o tempo dos filhos de hoje, são poucos que fazem isso, mas é de cada vez o pai. Qual é a palavra? Deus. E mal deles está trazendo benefício para ela. O lixo que está falando, gente. Exatamente. O lixo que é triste. Eu não sei E nem trabalho, não. Não existe mais. Eu sei. Mas o que está dizendo é isso. Respeito e a consideração que vai colocar nisso. não só respeito e consideração, tiro uma intimidade. Tio e tio, independente da religião que for, pode ser tio e filho. Não tem problema nenhum em relação a isso. Já fez a colocação. Você acreditava nessa coisa? Agora foi um papo engraçado, meu. Foi quando eu casei. Eu deitava pra dormir, tipo, eu dormia, né? Quando era solteira, minha falando pra essa palavra. Deitava no outro quarto, deitava na sala, deitava e disse, graças a Deus, eu tô. Eu casado, eu fiquei dormindo. Eu tenho isso com meu pai até hoje. Eu realmente. O que, vamos ser sinceros, o que vai prejudicar a minha vida eu pedir bênção para alguém aqui? Agora, fala a verdade, qual que é o impacto para a pessoa? Você chegar lá no teu pai e falar assim, não, de vez não chora, não sou, mas agora eu sou crente. Essa é a minha função. Eu tenho uma neta, uma qualquer criança, ela foi batizada na igreja católica. Ela tem um padrinho e a madrinha dela. Porque ela não é adolescente ainda. E agora ela precisou na irmã dela. E ela continua deixando o padrinho e a madrinha. Aí então a gente tem que entender a Bíblia diz alguma dessas coisas. Cara, não fala. Mas agora a gente tomar uma atitude. Excluir essas pessoas da vida. Você afasta muito mais. Você tem um pecado muito maior que você está falando. Se a pessoa olhar, você pensar pra você ver. E respeitar o ela. Agora meu frente ali. Pastor, a minha filha, na minha família era assim. Tem gente na época lá, às vezes já
E a Larissa nasceu e a minha mãe logo não tinha que batizar, né? Porque quando ela nasceu, a gente ainda não conhecia Jesus. Não estava batizado, mas falou. E o meu irmão, que foi padrinho dela, né? E quando a gente foi para a igreja, né? A gente conheceu Jesus, começou a caminhar com Jesus. Não foi nós que excluíram, eles excluíram a gente. Eles já não falavam que a Larissa era cunhada, sabe? Não chegava e falava assim, da benção do padrinho, né? Mesmo ela sendo pequenininha, né? Não falava. Eu fazia assim, dava a mãozinha e pede benção do padrinho. Aí o dia que eu fiz isso, né? A primeira vez que eu fiz isso, ele olhou para mim e falou assim, uma pessoa na frente, olha, falou assim, eu sou crente, mas você continua sendo uma pessoa. E eu vou ensinar a respeitar como sendo vocês, como você se aproveita. Porque tinha essa ideia, já tinha essa consciência de que padrinho era se eu e o Gê faltassem a vida era isso. Né? Aí eu disse isso a ele, você sabe por quê? Porque se acontecer Deus e o Gê faltar na vida dela, você vai ser a referência do pai e a Soraya será a referência de mãe para ela. Então, eu quero que ela continue de Deus você. E ela vai até hoje na casa deles, vai para a casa de Júlia mais lá. Ela não criou lá o chamado de padrinho e madrinha, mas ela sempre alertando que eles são os padrinhos dela, né? E eu falei assim, eu vou tirar isso deles, porque quando eu chamei eles para isso, eles estavam muito felizes, me ajudaram muito, né? Cuidar dela, nossa, demais. E por que agora eu vou tirar isso? Dela receber, para ter a bênção, né? Do padrinho da madrinha. Eu acho que seria tão desrespeito meu. E como diz o pastor Adriano, uma ignorância. Exatamente. Que não afeta nada na nossa fé. Não muda nada quem é o meu Deus. Exatamente. E a respeito de doutrina de igreja? Isso aí tem na Bíblia? Tem doutrinas que são baseadas na Bíblia. Tem que ver qual é a doutrina. Tem várias igrejas que têm elas doutrinas aí. Tem doutrinas que homens criam, doutrinas que são pautadas na Bíblia. A Assembleia geralmente tem esse direito, tem isso na Bíblia. Mas essa questão a gente pode um dia entrar nisso aí, mas A própria palavra de Deus é essa doutrina. é doutrina. Não, a própria palavra é essa doutrina. Mas não por ela. Exato. O problema é quando o povo começa a fugir da palavra. Tem gente que pode falar, tem gente que pode jogar bola, às vezes até pode vir casa e dizer que para esse hoje Não vou não. Mas na Assembleia antigamente antes de jogar bola, né? Aqui era a missão. Eu acho que não conseguia ali não. Então, pastor, tem algum lugar que fala que trabalhar na vida é pecado? não, essa questão de vou falar do sábado, que é um dia de descanso, né? Então, um dia de trabalhar é pecado, por quê? Porque a partir de Cristo, a gente não tem que se dedicar um dia apenas a nossa vida, dedicar a isso. No Antigo Testamento, Deus colocou o sábado, para falar assim, para o homem, porque senão, nem no sábado vocês têm que descansar dos seus trabalhos, nem pegar descanso para os seus trabalhadores, e não viver de uma frente para o Senhor. Então, escolheu o seu sábado para isso. A gente dedica muito, porque culturalmente todo mundo para domingo, foi o dia que o Senhor nos estou, e a gente vem nos cultos ao domingo, de repente está mais livre, se dedica, mas não que é proibido trabalhar, tem um dia que eu não posso trabalhar. Não. Sabe, o seu corpo precisa de um descanso, para quem paga não, é correto também como descanso para as pessoas. Então, uma própria Bíblia diz, né? Não é que o homem foi criado para o sábado, mas o sábado para que não tivesse um tempo de descanso e um tempo de santificação. Amém? Então, glória a Deus, você agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe. Quando o pastor trouxe esse ensinamento, né, falando até mesmo lá do Salmo 1,
Eu lembrei da oração de Jesus, né, em João, capítulo 17, o Senhor intercede ali pelos discípulos, depois o Senhor intercede por nós, né, que viríamos a crer nele, né? E uma parte que eu acho muito interessante é: não peço, versículo 15 do capítulo 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque se fosse para tirar, irmãos, se fosse para nós não ter convivência com as pessoas lá de fora, para que vai estar aqui? O Senhor já levava nós embora e aqui ficasse o que ficasse, né? E como é que nós vamos anunciar Jesus se a gente não for até quem não tem Jesus? Né? Embora é bem verdade que a gente está tendo que evangelizar dentro da igreja, né? Mas nós precisamos ter convivência com as pessoas. Eu acho interessante o que acontece lá no meu serviço, a minha Patrícia chegou a incomodar ela a tal ponto dela falar: isso é para honra e glória de Deus. A Jo já foi lá, sabe como é que é lá. Acho que se nós for contar, né, Jo? As que estão à mostra e as que não estão, capaz de dar umas 100 imagens na casa, né? É uma pessoa fora do sério. Eu falo assim, isso vem do Senhor também, porque amar o patrão, né? Às vezes né? A glória a Deus, a minha patroa é uma benção, a gente conhece, ela sabe que ela é uma benção. Mas ela tem esse monte de imagem, é uma mulher católica, é praticante, tem um coração maior que ela, e olha que ela é grande. E sabe o que incomodou ela, da ponto dela chegar a falar para mim? Ela falou para mim assim: olha, Valdeninho, ela me chama de Valdeninho, né? Porque a diferença é grande. Olha, Valdeninho, uma coisa que me chamou a atenção na sua vida foi que eu tenho uma parente que é evangélica e quando ela vinha na minha casa, ela desfazia das minhas imagens. Você até pode tirar delas para mim. Eu falei assim: mas é o meu trabalho, é a casa da senhora. Eu respeito a senhora me respeita. De ter vezes de ter as confraternização lá de final de ano, delas juntarem para fazer a oração, só que daí a oração que elas faziam era só o Pai Nosso, pastor. A outra lá não saía. Por quê? Da honra e glória de Deus por respeito à minha fé, né? Como eu a respeitava, a respeito, ela também respeita a minha. Ela chegou a dizer para mim que ela nunca chegou nessa parente dela para pedir oração. Mas quantas vezes, para a glória de Deus, ela já pediu que eu orasse por ela ou por alguém da família dela, né? Então, é ser o sal, né? É ser a luz, né? Posta no lugar onde essa luz vai invadir quem está no lugar, no ambiente, e ser o sal ao ponto de dela falar assim: que negócio gostoso é esse que eles têm, que eu não sei o que é, que foi isso que me trouxe para Jesus. Quando eu vi pessoas sendo sal e luz na terra, fazendo a diferença na minha vida, e onde eu vi que negócio gostoso, que tempero bom que eles têm, eu quero também. E aí o Senhor me achou, me trouxe para esse tempero, para essa luz, para a glória de Deus. Vou chamar o pastor Adriano, pastor. O senhor já ora pelos dizimistas e ofertantes, o senhor já louva e já encerra, em nome de Jesus. Passar o pastor, né? Casa dele. Deus abençoe, pastor. Pai do Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela vida dos seus filhos, que têm sido mantenedores, que têm sido colunas na tua casa. O Senhor tenha abençoado grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Precisamos de sabedoria, né, irmão? Todos os dias, preciso orar ao Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria. É necessário termos. Aleluia. Vamos louvar a Deus, o hino de número 200 da nossa. Quão bom
Bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Fala ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai, converte o mal-estor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, diz com provas nos mostrou. Quando pra levar consigo, ocupado em calor, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar. Gozo em vida do futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Bondoso amigo. Irmãos, amanhã temos a oração, às 19 horas, quinta-feira, às 19h30, é o nosso terceiro elo da campanha. Os irmãos venham em nome de Jesus. Hoje faltou os irmãos virem, né? Louvado seja Deus, que Jesus está no controle. Irmão G, está melhor. Eita Jesus. Já que passa em nome de Jesus. E a vitória é grande. Ficamos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo ensinamento desta noite. Oramos ao Senhor, Senhor Deus, que nos dê sabedoria diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor Jesus, deixou como exemplo a ser seguido, Senhor Deus, para lidarmos e tratarmos o nosso próximo, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Senhor Pai. Os irmãos que não puderam estar conosco, o Senhor alcance a cada um deles. Senhor Deus, esta oração em especial, oramos pela saúde do nosso irmão, presbítero Edivaldo. Que o Senhor assim, Senhor Deus, que a ele, Senhor Deus, uma boa recuperação, Senhor Deus, dê saúde ao teu filho, Senhor Pai, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Leva-nos de volta ao lar, para as tuas mãos, guardando e livrando todo mal, e assim, Senhor, abençoando com toda a sorte e bênção, em nome de Jesus. Amém. Com as mãos aos céus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as boas consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja em nossa vida e assim permaneça para todos sempre. Todos nós juntamente digamos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem irá? O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por encerrado em nome de Jesus, eu puxo suas palmas e cumprimento seu irmão capaz de